entrar nesse cenário do lava-pé. Então, na quarta-feira, o que você vai trazer? Uma toalha e um balde de água que você vai lavar o pé de alguém. Pode ou não? Pode ou não? Igual assim, na próxima célula, todas as células na próxima semana irão fazer uma santa ceia em cada célula. Sim ou não? Sim. A ceia não está restrita ao templo religioso. Se você olhar a Bíblia, ela vai contar que eles comiam em casas, né? E no templo também, né? Então, todas as células de Rehobote, nessa próxima quinta-feira, essa quinta-feira agora que vai entrar, a outra já é aniversário, nós iremos estar ceando em cada célula. E você vai fazer um pão em cada célula, legal? Você vai fazer uma mesa bem bonita, tão quanto essa aí, ok? Deixa Deus usar a sua vida, viu, líder? Aponta a mão para o seu líder, tem gente já intercedendo pelo líder. Aponta a mão para o seu líder e fala: capricha na Santa Ceia. Amém? Seja um dia de comemoração. Deixa eu explicar como é que você vai fazer na próxima quinta-feira. A ceia que nós iremos discutir aqui agora, descortinar, na verdade, essa é a palavra. Essa ceia, a original era uma noite de festa e de grandes comidas, e depois celebrava partindo o pão e o cálice, tá legal? Então você vai fazer um belo churrasco, uma bela refeição, tá legal? Vai fazer uma macarronada, alguma coisa, vocês vão comer e depois vocês vão fazer a ceia. Fechado? Pode ser? Biblicamente, dá atenção aqui que você vai entender hoje. Amém, pessoal? Quem vai na célula quinta-feira que vem? Beleza, vamos lá. O nosso tema de hoje é a última ceia. Ô pessoal da mídia, vocês preparam o vídeo, no final a gente passa, tá legal? Vamos lá. O nosso tema de hoje, ele é a última ceia. E eu pedi que a Tainá, que fez esse fly, ela colocasse também um subtítulo que é muito interessante para a gente. Eu me lembro de eu ter pregado aqui em uma santa ceia desse mesmo jeito, esse mesmo modo. E o nosso tema de hoje é a última santa ceia. Eu tenho como título ali, ó, pão, molho e perdão. Repete comigo: pão, molho e perdão. Então, qual é o tema da nossa ceia hoje? Pão, molho e perdão. Pastor, está escrito a última santa ceia. É exatamente o que nós iremos falar. Então, hoje tem pão, tem molho e tem perdão. Alguém aqui, uma vez que eu estava, eu não lembrei qual foi a ocasião, mas eu ensinei a molhar, né, o pão no suco de uva. Quem fez aquilo? Ai, que legal. Então vai ficar bem aceso na nossa memória isso aí, ok? É um bocado, né? Ele molhou ali o pão no bocado ali. E isso é um ritual judaico. Eu vou trazer já esse costume aqui para nós aprendermos mais um pouquinho. Abram as vossas Bíblias, por favor, Mateus capítulo 26, verso 17. Mateus 26, verso 17, por favor. Assim que aparecer no telão, já vou ler com os irmãos, tá legal? Vamos lá? No primeiro dia da festa de pães asmos, sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que prepararemos a refeição da Páscoa? Está vendo o nome colocado aqui? Refeição da Páscoa. Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem, digam-lhe: o mestre diz, meu tempo é chegado, comerei na sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e ali prepararam uma refeição de Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comia, disse-lhe: eu lhe digo a verdade, um de vocês me trai. Muitos aflitos, eles protestaram uns aos outros, e dizendo: certamente não serei eu, Senhor. Replicavam. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer na mesma tigela comigo, vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram, há muito tempo, mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem, seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam,
Jesus tomou o pão e abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque esse é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque esse é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Preste atenção no que lhes digo: não volte a beber do vinho, até que aquele dia em que com vocês beberei o novo vinho no reino do meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra de Deus para nossas vidas. Senhor, através do Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento nessa manhã, que a frieza não tenha lugar em nossos corações, aqueça, nos dá interesse, nos dá prontamente o interesse de nós aprendermos e ouvirmos a Tua palavra. Tira qualquer distração desse dia, tudo que possa nos atrapalhar, nós na autoridade de Jesus repreendemos e não aceitamos. Que a Tua palavra seja comum para todos, quer saiba muito, quer saiba pouco, quer tenha muita idade ou pouca idade, que todos sejam acessíveis à Sua palavra através da pessoa do nosso Espírito Santo. Amém. Amados, nós iremos falar hoje sobre essa ceia, e eu trouxe para vocês iniciais aqui, no qual nós estamos trabalhando na cronologia bíblica, e nós estamos ainda no capítulo 26 de Mateus, como tem sido os outros assuntos, a saber, até do último culto, né? O Getsemane. Se você for olhar, veja bem o último versículo, por favor, verso de número 30, vamos lá. Então cantavam um hino, muito obrigado. Então cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras, que é o jardim de Getsemane. Então nós estamos dentro da mensagem ainda de quarta-feira, ok? Como eu falei para vocês, eu adiantei a mensagem de quarta-feira, mas antes da mensagem do Getsemane, estava aqui ele ceando com os discípulos, né? E nós iremos traduzir aqui a Páscoas em algumas ferramentas aqui, no qual possam trazer clareza para vocês. Antigamente eram na igreja barulhos de copo de plástico, né? Ou às vezes de vidro. Hoje é garrafas, né? O pessoal está com luxo, né, pessoal? Né? Hoje é garrafa caindo na igreja, ó, só garrafa de 50, de 100. Só vê farm na mão das mulheres, só farm. Vamos lá, preste atenção no que diz aqui no verso 17, que foi o verso inicial, no qual nós iniciamos a leitura aqui. No primeiro dia da festa dos pães asmos, era a semana da Páscoa. Claro, o ano inicial judaico, ele começa entre março e abril. O texto vai dizer aqui para a gente a data específica aqui, pelo menos do dia. O mês, nós ficamos entre março e abril, que foi onde se iniciou o calendário judaico. No primeiro dia de festa de pães asmos, sem fermento. Quando você lê algumas coisas da Bíblia, você consegue ter norte e diagnosticar outras coisas. Por exemplo, se o texto diz sem fermento, nós devemos entender que seria tanto o pão, quanto também o cálice, ok? Tanto o pão quanto o suco da uva, que é tratado como vinho. A palavra vinho descrita aqui, esses dias saiu para mim um story em alguém aí, Instagram, dizendo assim: não, a Bíblia não diz para você deixar de beber o vinho, a Bíblia diz para você não se embriagar com vinho, né? Então existem algumas pessoas que elas não entendem a raiz da palavra. Por exemplo, se você for pegar na Bíblia original, é o fruto da vide. O que é o fruto da vide? O fruto da videira, o suco de uva. O texto diz para a gente a alegoria do vinho, né? É um vinho novo, como a Bíblia é declarado, né? Lembra? Não se derrama vinhos velhos em odres velhos, mas o vinho novo tem que ser em odre novo, senão ele se arrebenta. Uma unção nova, e essa unção nova também ela é refletida na ceia. Por quê? O corpo de Jesus simboliza as coisas passadas, simboliza a velha criatura. Por exemplo, a Bíblia diz: ele foi moído, transpassado pelas nossas transgressões. Então o corpo simboliza o quê? A morte. Portanto que na tipologia no qual eu vou trazer para vocês, o corpo simboliza também o Egito. Lembra que Moisés saiu e Deus falou: prepara uma ceia, prepara uma Páscoa, né? E lá foi sacrificado um cordeiro, né? Um cordeiro foi assado e as famílias comeram um cordeiro, e depois o sangue, simbolizando o novo, foi colocado sobre os umbrais da porta.
Então há uma tipologia colocada aqui, quando o texto diz sem fermentação, não é somente o pão, chamado biblicamente de pão ázimo. O pão ázimo, ele é sem fermentação. Seria também todo tipo de bebida oferecido na ceia. Por exemplo, o suco da vide. No lagar, pisa lá no lagar, né? E aquele suco sai natural, era aquele suco no qual era oferecido. Então, para que não haja dúvida entre nós, ok? A Bíblia não faz analogia ao vinho. O vinho é uma tipologia de alegria, uma unção nova. Tá bom, pessoal? Legal? O nosso assunto hoje é Santa Ceia. Agora preste bem atenção no que está escrito no verso 17. A refeição da Páscoa. Repete comigo, refeição da Páscoa. O que você entende como refeição? Eu vou comer aqui, irmãos, eu vou jantar e almoçar aqui, vou tomar um café da manhã? Não tem como. Até porque, biblicamente, a gente não tem nenhum parâmetro para quantos dias do mês ou da semana nós tomarmos Santa Ceia, e também não temos o parâmetro do tamanho do pão. Há pessoas ainda nos nossos dias de hoje que acham que quanto maior o tamanho do pão, mais santa ela é, e não é. O pão ali, na verdade, é memória. Nós aqui temos um privilégio, e o privilégio é aquelas irmãs de preto, o número está aumentando, hein? O ministério está crescendo a Santa Ceia, trabalha uma vez só no mês, aí está aumentando, viu? Estou brincando. Qual é a minha escala? Uma vez só no mês, então eu quero esse ministério, né? O pessoal do Ministério da Santa Ceia, eles oram, se santificam para fazer essa massa. Essa massa não tem nenhum tipo de fermento, chamada pão ázimo. Você de repente deve falar assim, pastor, por que esse pão cresce? Ele cresce porque cresce, mas não tem fermento. Ele cresce de uma forma natural, sem fermentação nenhuma, não é isso, João? Não tem fermento não, né? Não vai me vender aqui não, né? Só trigo, sal, água, açúcar e Jesus, viu? Aqui o tamanho do pão, ó. É um pão ázimo. O mesmo que você come é igual a esse, só que elas partem em pedaços menores para que possa ser no meio de higiene, né? Para também distribuir para a igreja toda. Isso começou na pandemia, que antigamente a gente partia aqui, vinha os pastores, lavamos as mãos ali, essa água é munida de álcool também, né? Tira nossas bactérias, né? E aí a gente parte o pão aqui, e antigamente partimos em pedaços menores, né? Demorava até um pouquinho, e hoje já vem pronto, né? A gente só faz menção disso aqui. Mas se você comer esse pão todo aqui, amado, eu tenho o hábito de comer isso aqui com café, irmãos. Sobra, eu levo para casa um pouquinho e tomo com café, é delicioso, e quanto mais torrado para mim, melhor. Por isso que eu procuro essas partes aqui, ó, mais torradinha de baixo, é uma delícia. E aí, eu estou ficando mais santo? Não existe isso. Se pegar uma partícula, por menor que ela seja aqui, o texto ele trata sempre a alusão à memória, à lembrança. Na verdade, não é sobre o pão e não é sobre o cálice, mas é sobre quem. Entendeu? É sobre quem, né? Porque de repente você vai dizer assim, eu já fui numa igreja, que uma vez o pessoal pegou pão de forma e partiu, né? Cara, cada cultura, você está num país no qual não tem, por exemplo, o pessoal que foi para Portugal, eles disseram que era muito difícil o suco de uva lá. E aí? O que se faz? Está na unção de Jesus, pega a água e fala, Senhor, transforma em negócio aqui, né? Eu acho que mais vale, na verdade, a memória. Quem é a pessoa que nós estamos figurando ali, né? De quem nós estamos declarando ali. Então, quando nós olhamos aqui o ritual da ceia, é um ritual de refeição. O que é refeição, irmão? Quando você vai fazer uma refeição, você tem o quê? Tem comunhão. Jesus está numa tipologia de comunhão com os seus 12. Aqui nesse texto, está os 12 ali. E vou dizer para você, quem já viu aquele quadro de Leonardo da Vinci? Eu não sei se vocês têm aquele quadro em casa, eu não tenho, aquele quadro de Santa Ceia. Já começou muita gente a balançar a cabeça assim, aí vai começar a pergunta assim, pastor, é idolatria, é católico, não sei o quê. Bom, aquele texto não tem nada a ver. Ele faz umas analogias e vou dizer para você que o texto não quer dizer nada disso. A cultura judaica era, todo mundo se debruçava sobre a mesa, eles estão sentados ali, não tem nada a ver com o texto original. Quem lembra que aquela mulher veio com um frasco de perfume, Jesus à mesa e ungiu os pés dele? Ou seja, se dobra de lado, uma parte você apoia e na outra você vai comendo, ou seja, a atenção ali é você ficar o máximo relaxado possível, porque é uma mesa de comunhão, ok? É uma mesa de comunhão. E quando o texto trata de refeição, entendendo que
os discípulos disseram assim, tinha um tesoureiro no grupo. Quem era o tesoureiro? Judas. Então você vai ver que no final, em outras partes que eu vou trazer, quando ele sai e acaba de comer, os discípulos vão pensar que Jesus falou alguma coisa para ele comprar alguma coisa, talvez para complementar a ceia ali, né? Então existe uma grande diferença entre a ceia e a Páscoa. A atenção que nós devemos desvendar aqui, toda a cela deve fazer, é um grande jantar, uma coisa bem bonita, elaborativa, no qual você possa expressar a comunhão com seu irmão. Lembra da oração do Pai Nosso? Lembra? Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Lembra do poder da cruz? Nós devemos amar a Deus e o nosso irmão. Então, no momento da celebração, da comida, no momento da janta, né, da festa de Páscoa, vocês vão celebrar. Vocês vão fazer a sua macarronese, vocês vão fazer o seu macarrão com bolonhesa, vocês vão fazer os seus strogonoff, vocês vão fazer as suas refeições. Uma coisa bem bonita, e essa noite é uma noite de comunhão para todas as famílias. Tá legal? E aí depois que terminar a refeição de vocês vão fazer a ceia, que é a Páscoa. Olha que bacana, como a gente entende a Bíblia, né? Como a Bíblia é tão viva para a gente, que para a gente é somente o pão e o suco da uva, né? Mas na verdade é uma grande refeição, no qual a gente vai expressar a comunhão, ou seja, eu tenho comunhão com meus irmãos, e agora eu tenho comunhão com Cristo também, né? E o texto diz para a gente, ele respondeu, assim que vocês entrarem numa cidade, vocês vão achar um homem. Que interessante, né? O profético se ajuntou ali, chegaram lá e disseram, cara, provavelmente esse cara aqui, que tem uma recepção aqui para Jesus, provavelmente ele tem em sua casa um salão, né? Um lugar bem amplo, arejado, que era de se costume também. Inclusive aqui se deu a ideia de se reunir no templo, né? Algo maior, um espaço maior, alguém tinha tipo um espaço de festa que a gente entende hoje, um salão nobre, e ele cedeu esse espaço a Jesus e os seus discípulos entraram na sua casa para fazer a refeição da Páscoa. Aí o texto diz no verso 19 que ali eles fizeram a refeição. Agora atenção aqui, porque algumas dúvidas possam ser tiradas agora. Verso de número 20, por favor. Verso 20. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com quantos? Muitas pessoas aqui, daqui vai as pérolas, quem quer entender. Muitas pessoas aqui perguntam, quem pode cear, quem não pode cear? Os 12 eram discípulos de Jesus? Os 12 caminhavam com ele? Independente do traidor, caminhava com ele? Tá? Os 12 eram batizados nas águas? Quem ele chamou para a refeição? Está entendendo algumas coisas? Os 12 estavam lá, ele chamou os 12. Os 12 significavam o quê? Que tinha aliança com ele. Você vai dizer mais uma vez Judas. Sim, nós iremos desvendar o Judas aqui, a intenção. Mas até nesse momento Jesus quer o recuperar. Então, quem pode cear? Quem é discípulo de Jesus? Quem é um seguidor de Jesus? Afinal de contas, a ceia e o cálice é tributado à aliança. Se eu não tenho uma aliança com o Evangelho, não devo cear. Tá legal? Então os 12 estavam lá e todos eles eram discípulos de Jesus. E quem pode cear? Quem é discípulo de Jesus. Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Qual é a condição da salvação? A fé e o batismo. Pastor, o batismo não salva, mas o batismo é para quem é salvo. Não tem como eu ficar escolhendo qual fase do Evangelho eu quero frequentar. Não tem como eu pegar e ficar com um livro de sorte escolhendo um livro da Bíblia. Acho que eu tenho que ler a Bíblia toda, irmãos. Não tem apreço ao Evangelho a Mateus e não gosto do Lucas. Não, você tem que gostar dos 4 Evangelhos. Um complementa o outro, entendeu? Então esse negócio do que eu gosto e não gosto era quando você era menino, falava para mamãe e papai assim, eu não gosto de feijão, eu não gosto de brócolis. Agora você é adulto, tem que comer o que der. Está comigo ou não está? Gostou ou não gostou? Não gostei muito não, pastor, mas eu vou aceitar. É desse jeito, irmão, coisa madura. Esse tempo de questionamento devia acabar, sabia? Enquanto comia, disse, eu lhe digo a verdade, um de vocês vai me trair. A anunciação da traição foi entre os 12. Isso aqui é importante você gravar. Um de vocês vai me trair. Muito aflito, você imagina, você está numa mesa sentado com Jesus, e de repente Jesus olha para os 12 e fala assim, um de vocês é o traidor. Todo mundo vai ficar desesperado. Quer ver? Olha para o banco que está. Olha quantas pessoas tem no banco. 3, 6, 8. Olha quantas pessoas tem nesse banco. Um de vocês é assaltante. Já começa até a ficar assim, né? Peraí, pastor, se eu guardar o celular aqui, botar no modo avião, né? Já pensou? Um de vocês aqui é um homem-bomba, né? Vai ver logo quem está com mochila. Né ou não é? Vai ver logo quem está com mochila, entendeu? Um de vocês aqui vai pagar o almoço. Agora vocês olham, né?
Agora vocês olham, né? É o segundo interesse, tá vendo? Isso é escolher só o interesse deles. Os dos 12, quando receberam essa mensagem, eles ficaram atônitos. Qualquer um ficaria, irmãos. Qualquer um ficaria. Eles ficaram desesperados e protestaram um ao outro. Imagine a discussão, o grau da voz aumentando e eles dizendo ali: certamente não sou eu, certamente não serei eu. Jesus respondeu: mas eu digo que um de vocês que acabou de comer comigo na tigela vai me trair. A tigela é a refeição, tá, pessoal? Ainda não é a Santa Ceia, tá legal? Aí, vejam bem no verso 24: o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram, há muito tempo, mas terrível seria para quem o traísse, melhor seria não ter nascido. Aí no verso 25 vai entrar um camarada aqui chamado Judas. Judas, aquele que trairia Jesus, também disse: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é como você disse. E alguns outros evangelhos dizem: é você mesmo, Judas, né? Quando a gente olha isso aqui, meu irmão, quem aqui já pegou mentira de alguém e teve que perguntar pelo menos 3, 4, 5, 10 vezes para a pessoa falar: tá bom, sou eu mesmo? Quem já? Por exemplo, sexta-feira eu vi aquele documentário do Bruno, goleiro da Samúdio, está no Netflix. Quem já viu o documentário? Depois de muito tempo, 3 anos, no qual o seu sobrinho de menor de idade, que não aguentou a pressão, ele entregou toda a cena. Aí começou todo mundo a confessar. Todo mundo a confessar. Ou seja, por que as pessoas são assim? Por que não são autênticas, cara? Eu fiz isso mesmo. Ela não ganhava com a própria consciência dela de não ter peso, ter que pensar em outra mentira para cobrir a mentira que será descoberta, né? Não poderia ser assim no início. Réu primário, confesso. Aí, ou seja, dentro daqui, Jesus aponta e diz para Judas, como você diz em outra tradução de Bíblia, ele vai dizer: é você mesmo. Mesmo assim, poxa, não poderia revelar aí o que estava no coração dele, a intenção? Poderia. Agora preste atenção: enquanto comiam, no verso 26, Jesus tomou o pão e abençoou, está vendo? Enquanto comiam, a refeição foi feita, agora ele pegou o quê? O pão. Então o que é a ceia? É a celebração da Páscoa com a celebração do corpo. Então acabaram de comer, ele pegou o pão e abençoou. Em seguida partiu o pedaço. É como se você vai entender. O que você come depois da refeição? Uma sobremesa, né? Você está entendendo? Mais ou menos isso aqui, né? Ou seja, todo mundo aguarda a sobremesa depois da refeição principal. Jesus tomou o pão e abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque esse é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho, agradeceu, depois entregou aos seus discípulos, cada um deles disse: beba, porque esse é o meu sangue que confirma a aliança. Então quem é que pode tomar a Santa Ceia? Quem tem aliança com Jesus. Eu não estou dizendo, irmãos, de quem não pecou, porque olha o que o texto diz para a gente aqui, ó. Porque esse é meu sangue, confirma a aliança. Vamos lá. Beleza. Porque esse é o meu sangue, verso 28, que confirma a aliança. Ele é derramado como um sacrifício para perdoar o quê? Então o pecador pode tomar Santa Ceia? Pode. Quem é o segundo aqui? Olha o santo do lado, nem a mão levanta, né? Quem é o segundo aqui? Quem é o terceiro? Somos nós. Somos pecadores arrependidos. Pastor, mas não é pecado falar que tem pecado. A Bíblia diz que quem não tem já cometeu o pecado. Estamos debaixo da natureza. Hoje há uma renovação na nossa mente, na nossa consciência. Há uma alucinação que a gente vai fazer. O mundo espiritual hoje, olha, eu sou, mas estou coberto pelo sangue, ok? Quando nós ingerimos, irmãos, é Cristo dentro da gente, menos da gente. É mais dele, menos da gente. Você pode comer Santa Ceia manhã, tarde e noite. Você pode comer Santa Ceia, meu irmão, a semana inteira, um mês inteiro. Quanto mais você tiver a menção da morte, o sacrifício de Jesus é melhor. Não é a quantidade, mas é a menção, a lembrança que a gente faz. Por exemplo, quem aqui ontem ou essa madrugada não teve uma precaução, não aplicou um jejum, não se policiou por causa da Santa Ceia? É normal que todos façam. Por exemplo, quem está em jejum hoje, levanta a mão. Você que comeu uma coxinha no doce, não vai levantar a mão, né, irmão? Entendeu? Dia de Santa Ceia, o cara não faz um jejum, que vai esperar dos outros cultos, né? Você vai receber o corpo, você vai estar em jejum, santificando, irmãos, ao Senhor. No máximo ali uma água, a água não é calórica, a água não quebra jejum. A não ser que você faça um voto, estou 0, 100%, ok?
Mas o dia de Santa Ceia, o pessoal fazer filas de comer coxinha e comer, está de brincadeira, irmãos. Você precisa santificar. Santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Entendeu? Se você não parar de comer na Santa Ceia, eu vou pedir à pastora Delmara que não frite mais nada. Uma criança tudo bem, irmão. Agora um adulto velho que diz que é fã de Bíblia, diz que ama Jesus, não se preparar para a Santa Ceia, não dá, irmãos. Não dá. E aí, já começou a apanhar um pouquinho, não? De levezinho? Tá bom para você? Você não acha isso uma vergonha, não? Eu acho. Domingo de manhã, você sentado comendo com ketchup, tudo, mesa separada. Ah, pastor, você falou que é uma refeição. Irmãos, é uma refeição dentro de um propósito. Agora, você não está fazendo nenhuma refeição, você está fazendo um lanche. Esse nome disso é gula. É de manhã, é um jejum. Afinal, nós devíamos estar todos os cultos de jejum. Todos os cultos. Nós precisamos apregoar um jejum. O jejum, ele tem a sua incumbência de nos fazer mais perceptível a palavra, mais entendimento à palavra. Nós quebramos as cadeias carnais, entramos nas esferas espirituais, ficamos mais sensíveis. Talvez não iremos dormir no culto, iremos estar mais espertos, ok? Iremos estar mais sábios, mais inteligentes, porque uma vez que eu faço jejum, eu estou anulando o quê? A minha carne. Eu estou fazendo o quê? Conectando o meu espírito com o Espírito de Deus. Talvez por isso que a gente ande sempre na carne, ande sempre resmungando. Por quê? Porque não tem uma base espiritual de santificação para se entender a palavra. Talvez é por isso que muitos de vocês entram aqui, ouvem uma mensagem de 2 horas, saem da mesma forma, porque não preparam o seu espírito para receber a palavra. Não preparam o espírito, andam sempre na carne. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus hoje. Literalmente. Está comigo ou não está? Com Jesus. O texto diz para a gente que a Santa Ceia, ela é um ato no qual existem casais, irmãos, casais, não sei se você já fez, que fazem pacto com a esposa de, na noite anterior, não ter nem relações sexuais, se santificar. Não sei se você tem essa coragem aí. O paizão já olhou para ele e falou, tudo menos isso. Ele falou, suba até o monte, menos isso. Mas existe, não é um ritual, é uma purificação. Você está entendendo que nós iremos anular ali o processo carnal, né? Por exemplo, você vai se santificar para receber, sabe, a mensagem de Deus, o que é espiritual. E a Santa Ceia não é o pão, não é o cálice, irmão, mas é quem está ali na mesa. Amém, pessoal? Então, atenção nisso aí. Quem vai ceiar? Os pecadores, irmãos. Porque qual o propósito do sangue? Esse não é o sangue que nos lava e nos limpa de todo pecado? Então, ninguém vai chegar ali e falar, eu me santifiquei por mérito próprio. Não, eu vou me preparar, quem vai me santificar é Ele, entendeu? Mas eu, mesmo que tenha jejuado, mesmo que tenha aberto mão de algumas coisas, eu vou chegar aqui e falar, Senhor, eu cumpri a minha parte, agora cumpra a sua, me santifica. Você entende? Me santifica na sua verdade, na sua palavra. Na verdade, quando a gente para e presta atenção no culto, mesmo que ainda que você não peça perdão dos seus pecados verbalmente, o seu espírito já comunga isso, sabia? Porque Jesus falou assim, vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então quando você presta atenção num culto, literalmente, presta atenção mesmo, não é quando você levanta, vai para o banheiro, distrai, toda hora dá sede, bebe água, conversa com um e conversa com outro, não, isso não é culto, isso é o teu culto, mas o culto de Deus, quando você entende tudo, irmão, nesse mesmo momento você está recebendo perdão, remissão, sabe, está sendo comprado, porque nós somos limpos pela palavra que Ele tem falado para nós, entendeu? Aí se depois do culto você não lembra de nada da palavra, você não foi limpo em nada, porque a palavra não colocou em você, não está impregnada em você. Então quem vai ceiar? Todos aqueles que são arrependidos. Agora, qual é essa ideia da Páscoa original? Acompanhe comigo Êxodo capítulo 12, verso 1. Êxodo 12, verso 1. Posso ler, irmãos? Por favor, vou pular alguns versículos. Peço que em casa vocês leiam aí do 1 ao 14. Vou dar uma velocidade a mais para a gente aqui. Verso 1, 2 e 3. Então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: de agora em diante, esse mês será o mês do primeiro do ano. Anuncie em toda a comunidade de Israel o 10º dia desse mês. Cada família escolherá um cordeiro e um cabrito para fazer um sacrifício do animal para cada casa. Que episódio é esse? É o último dia onde vai colocar agora a 10ª praga sobre o Egito. As 9 pragas já foram derramadas. Faraó ainda não liberou o povo. O que vai acontecer agora na 10ª praga? Vai vir o espírito da morte.
vai pairar sobre toda a terra do Egito. Somente a terra de Gozem, onde os hebreus estão, e aonde fizeram cada casa o sacrifício, essa terra, o espírito da morte não vai passar e não vai pegar ninguém. Ainda que passe, não pegue ninguém. E lá no Egito, foi a dureza do coração de Faraó, em que colocou desastrosamente que todo primogênito, quer seja animal ou ser humano, pudesse morrer, inclusive o seu filho. E Deus dá agora um mandamento, aonde se instaurou a Páscoa, que eu vou dizer para vocês que é a Santa Ceia, tá legal? Toda vez que nós ceiarmos, independente que seja no mês de abril, janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, até dezembro, é Páscoa para nós, porque Páscoa é a menção da nossa passagem, tá legal? Saímos de uma vida do Egito e hoje estamos numa vida na presença. Toda vez que nós ceiamos, toda vez que nós fizemos a nossa Páscoa para o Senhor, nós estamos declarando, Bill, que a velha criatura morreu e a nova está viva. As práticas antigas já não fazemos mais, agora habita em nós o Espírito da verdade. Está comigo aí, irmãos? Então ele pediu que cada família, pela sua proporção de familiar, sacrificasse um cordeiro. Família muito grande, cordeiro grande. Família pequena, cordeiro pequeno, ok? E se ainda sobrasse, chamasse a família ou outra aldeia do lado para ceiar contigo também. No verso número 5, diz assim: o animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Opa, sem defeito, analogia que a gente está chegando, sem defeito, como ovelha muda foi levada a matadouro, sem defeito algum, sem parecer, sem pecado. Então toda analogia é a tipologia da nossa Páscoa, do Antigo Testamento, sacrificando um cordeiro, estava fazendo alusão ao que viria, a Jesus, ok? E aí ele diz assim, guarde bem um animal escolhido até a tarde no 11º dia. Nesse dia toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro, o cabrito, ao anoitecer. Em seguida tomarão um pouco de sangue e passarão nos batentes laterais da porta do alto da casa que comerem um animal. No verso 11, pulando bastante aí, estas são as instruções para quando fizer a refeição: sejam vestidos para a viagem, sandálias nos pés, um cajado na mão, façam uma refeição apressada, pois essa é a Páscoa do Senhor. Aonde de todo o Antigo Testamento foi colocada a palavra Páscoa em primeiro? Em Êxodo capítulo de número 14. Êxodo 12, o verso de número 11, é o primeiro texto bíblico que faz alusão à Páscoa. Então, o que é a Páscoa bíblica? O que é a Santa Ceia bíblica? Que é para mim a mesma coisa. É a alusão de alguém que estava no Egito e saiu com destino a Canaã. É alguém que estava sob escravidão lá de Faraó e hoje está em servidão no amor a Deus. É uma fusão, eu era, não sou mais, eu fazia, nem faço mais, eu pensava, já não penso mais, eu tinha prazer, nem tenho mais, eu praticava, já não pratico mais, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se deram por partida e tudo se fez novo em nossa vida. Alguém nessa manhã recebe isso aí? O texto faz uma alusão incrível, dizendo assim, sandália nos pés, vestido para a viagem. Só essa palavra vestido para a viagem, Paulo vai dizer até que ele venha, né? Ou seja, você me prepara para uma viagem. Ela me reveste de vestes santas, ela coloca sandálias no meu pé, a sandália significa o evangelho da paz, né? Ela me reveste com roupas de santificação, porque nós iremos fazer uma viagem. Como Paulo diz, até que ele venha, a mesma coisa que o autor de Êxodo, que é o Moisés, o Pentateuco, ele está dizendo apressadamente se revestindo. Você vê que toda tipologia, a Bíblia ela não é controvérsia. A Bíblia ela não se atrapalha, ela mesma se explica. O Antigo Testamento ele é como se diz a sombra do Novo Testamento. Por exemplo, eu estou aqui hoje na cor cinza e branco, e tem uma sombra aqui, me acompanhando, e aonde eu vou, o Antigo Testamento ele me acompanha. Eu sou o Novo Testamento, porque eu sigo a Cristo, mas eu sigo a Cristo e também sigo a lei. Então onde eu vou, a graça e a lei andam juntas, um da outra. Se você fizer uma sombra, você vai ver aí, que é inseparável, inseparável. A graça e a lei andam lado a lado. A Páscoa e a ceia são a mesma coisa. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus também.
E o texto diz para a gente: nessa noite passarei pela terra do Egito, olha que coisa, e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue dos batentes das portas servirá de sinal marcado as casas no qual vocês entrarão. Quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Em toda a casa que tinha um cordeiro sacrificado, ou seja, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, estou sacrificado com Cristo. A vida que vivo na fé, agora vivo na fé do Filho de Deus, ok? Em toda vida que tem um sacrifício, em toda vida que tem a marca do sangue de Jesus, o espírito da morte pode passar, o inimigo pode até olhar, mas não toca. Por quê? Porque há a marca do sangue de Jesus sobre todas as nossas vidas. Em cada casa representada seria cada vida aqui nessa manhã, ok? Então sobre toda a casa o espírito da morte não tem poder. Paulo vai dizer isso de forma bem clara, dizendo: ó morte, aonde está a tua vitória? Tragada foi a morte na cruz. Cadê a vitória do inimigo? Não pode, não tem contra a gente, porque há poder onde? Há poder no sangue de Jesus. Esse é o sangue que nos lava, nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Eu posso ouvir um amém aí, aqueles que vão celebrar a ceia nessa noite, amanhã? Leia comigo, por favor, por gentileza, verso 13, todo mundo junto no 3, por favor. Mas o sangue nos batentes da porta servirá de quê? Pode continuar. E? Perfeito, agora volta em Mateus 26, 28, que foi o nosso título inicial. Faça essa junção. Agora veja, Mateus 26, 28. Lê também vocês, por favor. Porque esse é o meu que o mesmo sangue que Jesus pegando com os 12 disse: esse é o meu sangue. O mesmo sangue Moisés também deu uma instrução: passa sobre os umbrais da porta de vocês, sobre os umbrais da casa de vocês, porque essa noite passará o espírito da morte sobre toda a terra do Egito. Mas a casa em que tiverem comido o cordeiro, sacrificado o cordeiro, e a casa cujo qual, após sacrificar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar pelos umbrais da porta da casa, essa casa ninguém vai morrer. Dá para entender qual é a maneira que nós temos de barrar o inimigo, o adversário que quer sugar, paralisar a nossa alma? Ninguém vai morrer. Pastor, eu já vi várias pessoas tomarem Santa Ceia e morrer. Ou já vejo pessoas mortas na ceia. Irmãos, vamos deixar para o finalzinho, porque Judas também está nessa ceia. É a forma que cada um toma. É a consciência de cada um, o modelo de cada um. Tem gente que toma por seu próprio mérito, né? Eu vou tomar porque eu quero, né? Vive uma vida toda errada, ainda está com as coisas erradas depois de sair do culto de Santa Ceia. Toma a Santa Ceia, mas o cigarro está lá no porta-luva do carro. Não adianta de nada, é um Judas Iscariote. Quem toma a Santa Ceia aqui é para não se envolver mais lá. Está entendendo? Então, todos podem tomar, desde que não volte mais para lá. Desde que não tenha mais pacto lá. Ok? Está comigo ou não está? E com Jesus também, né, pessoal? Vamos lá, verso 14. Este será um dia recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão a festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Qual é a lei permanente? Páscoa, Santa Ceia, igual a livramento. Páscoa, livramento. Santa Ceia, livramento. Ou seja, qual é a grande celebração? Tanto a Páscoa do Cordeiro Pascual de Moisés, da Torá, quanto a nossa Santa Ceia de hoje. Imagine que nós estamos no Egito agora. E eu sou Moisés. Uau. Uau, gente. E eu estou dizendo para vocês: povo, vamos sacrificar um cordeiro aqui. Eu estou ali partindo o pão, estou pegando o cálice e dando para vocês. Ou seja, nós iremos sair do Egito e iremos estar indo para a nossa Canaã, que é a nossa terra prometida. Iremos estar imune do campo visual do inimigo. Ou seja, o inimigo
Ele não consegue nos tocar, assim como o espírito da morte, enviado até por Deus, pairava sobre todo o Egito, não entrava na casa de um hebreu. Por quê? Na casa de um hebreu havia a marca do sangue do cordeiro em cada umbrais da porta. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 18, ele vai colocar uma coisa bem relevante para nós tratarmos aqui também, já que falamos bastante do sangue. Vamos lá. Pois vocês sabem que o resgate para salvar do estilo de vida vazia que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples prata ou ouro, que perde seu valor. O resumo, verso 19, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Parece que essa epístola traz uma junção do Antigo e do Novo Testamento em sua carta especial. Se você olhar, ele diz, pois vocês sabem, eu tomo ciência, eu me deixo percebido sobre isso. Vocês sabem que o resgate para salvá-los da vida vazia que herdaram dos seus antepassados não foi pago com prata nem ouro, que perde o seu valor. Mas por que eu vivo hoje essa nova criatura? Por que hoje eu posso levantar a mão e dizer que eu sou salvo em Cristo Jesus? Por que hoje eu estou aqui na Santa Ceia do Senhor? Porque o preço precioso do sangue já foi pago. O Cordeiro de Deus se derramou por mim naquela cruz, sem pecado e sem mancha, sem culpa alguma. O texto faz analogia que o meu salário não me compra a salvação. O texto faz analogia que a minha sabedoria não me dá o direito à salvação. O texto ele coloca as coisas da terra como o mais alto valor. Ele diz, nem prata nem ouro. Mas o que me coloca aqui é congregar. O que me coloca aqui é estar reunido entre irmãos. O que me coloca aqui é ceiar nessa manhã. Alguém se sacrificou por mim. Alguém me deu acesso. Alguém me habilitou. E foi com preço de sangue, sem mancha, sem pecado, sem culpa. Ele sofreu por mim. Pelas suas pisaduras, hoje nós possamos correr, irmãos. Quem pode voar nas asas do Espírito aí, irmãos? O mais interessante é que a Bíblia é cheia de pontes. Ó, repete comigo, o mais interessante é que a Bíblia é cheia de pontes. Gostou da rima? Agora se soltar um black a gente vai. O mais interessante, quando a Bíblia diz nos evangelhos, quando a Bíblia diz em Êxodo, quando a Bíblia diz na epístola de 1 João, a Bíblia está dizendo, a gente fala a mesma língua. A gente não é confuso, igual muitos de vocês são confusos. A Bíblia toda para a gente traz uma analogia, porque ela diz, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou seja, aquela frase emblemática de Ruth para Noemi, deveria ser a nossa frase de aliança. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, o que tu pensa, eu penso junto. Aonde tu vai, eu vou junto também. Ou seja, tinha que ter esse nível de aliança. Paulo, ele vai colocar em 1 Coríntios, no capítulo 11, o texto que nós dizemos no Novo Testamento das cartas paulinas, uma reflexão sobre a Santa Ceia. E olha, para a alegria nossa, para a virtude da palavra, e para endossar ainda mais a palavra, Bruno, ele diz que ele recebeu do Senhor, ele vai dar informações exatas, porque na noite que ele foi traído. Agora cá para nós. Alguém já leu Paulo sentando na mesa para tomar Santa Ceia com Jesus? A única alusão que eu tenho da primeira aparição em Atos 9, ele caminha de Damasco, cavalgando sobre um cavalo, vem uma luz que o deixa cego. Bem-aventurado quem não viu, levante sua Bíblia. Foi assim que Paulo conheceu Jesus, através das Escrituras. Através das Escrituras. Quando ele leu sobre a ceia, quando ele pegou os manuscritos que estavam sobre a ceia, ele falou, eu me sinto lá. Ou seja, não importa se eu cheguei depois, eu faço parte desse mesmo povo. Não importa se eu cheguei depois, essa é a minha hora, eu me sinto em casa, entende? Eu me sinto em casa. Aqui a gente não está difundindo, irmão, vai tomar Santa Ceia só quem é de Rehobote, não. Se você é do reino e de caso eventual, você esteja de passagem, de viagem, você congrega em outra igreja, em outro município, em outro país, outra nação, sei lá, você é um com a gente. Se você tiver aliança com Jesus, nós temos aliança com você, você pode tomar Santa Ceia com a gente também. É o que Paulo passa para a gente. Olha o que ele vai dizer aqui em 1 Coríntios 11, 23, por favor. 1 Coríntios 11, 23.
Eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão. Eu lhe transmiti aquilo, irmão, não é falta no português, nem falha. Eu lhe transmiti aquilo que recebi do... Como eu falei para vocês, Paulo não andou, não comeu com Jesus, não sentou à mesa com ele. Jesus apenas deu um tombo nele. Jesus deu uma banda nele, jogou ele por terra. Você está entendendo essa coisa aqui? Jogou por terra e fala, mas eu recebi do Senhor. O quê? A palavra. Eu recebi do Senhor aquilo que recebi na noite que Jesus foi traído, tomou o pão. Paulo está fazendo a mesma alusão em que os evangelistas fizeram. Mateus, João capítulo 13. Todos eles fazem analogia à última Santa Ceia. Lucas 22, se eu não me engano. Marcos 14 também. Agradeceu a Deus e partiu e lhe disse, esse é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em minha memória. Então, o que é Santa Ceia? Memória do Senhor. O que é memória? Quero trazer a memória que pode me dar esperança. O que é memória? Memória, por que eu estou ceando? Não é para ficar mais leve, apenas. Não é para cumprir um rito religioso de uma igreja, apenas. Por que eu estou ceando? Trazendo a memória dele. Estou dizendo para o meu corpo, para a minha mente, que o sacrifício de 2 anos atrás está sendo validado hoje. Você não se matricula sozinho, faz a matrícula sozinho na faculdade, meu irmão. Terminou o seu ano letivo, o que você precisa fazer? Para estudar mais um ano, você precisa fazer o quê? Ir lá de novo fazer a renovação para estudar mais um período. É o que está acontecendo na ceia. O que nós estamos fazendo? Nos matriculando de novo para a habilitação de mais um mês, até que ele venha. Você está entendendo? Estou trazendo a memória, estou indo lá, irmãos. Não existe uma matrícula feita automaticamente, não. É do seu interesse você dizer, eu quero ficar com vocês esse ano, eu quero ficar com vocês esse mês, eu quero me matricular de novo. Você precisa ir lá e assinar e pegar a sua matrícula. O número da sua habilitação está aqui, meu irmão. Corpo e sangue nessa manhã. Quem aqui quer se habilitar nessa manhã aqui para mais um período, meu irmão? Dá um glória a Deus no seu lugar aí, se possível, irmão. Então Jesus, ele falou, em minha memória, não é sobre o louvor que vai tocar. O louvor aqui é mais uma atrativa, aquele louvor que vai combinar com a Santa Ceia. Não é o pastor que vai partir o pão, independente do pastor que vai ser, independente do líder que vai chegar aqui à frente, ou quem vai lhe servir no seu banco. Não é isso. Isso são meios, mecanismos para a ceia chegar até você. Agora, você não deve anular tudo isso, mas também você não deve anular o principal. Qual o principal? Em memória dele. Então, na hora da ceia, você não tem que pensar em nada mais. Você tem que trazer à memória aquele sacrifício de 2000 anos atrás e dizer para ele, Senhor, estou aqui hoje fazendo a memória do Senhor. E na hora do cálice? Na hora do cálice você vai pensar no túmulo. Mas espera aí, túmulo aberto ou fechado? Aberto e vazio. E aí mais para frente, um pouquinho depois que você ingeriu o suco da vide, você vai pensar no quê? Num trono preenchido. Sabe, ele governando sobre todos os povos, nações e línguas. Aí se você for tomado no Espírito, você vai pensar no quê? No arrebatamento da igreja, que assim vai ser. Entende que a ceia é o âmbito espiritual. É o nostálgico aqui, a parte mais importante, onde a gente se entrega, onde a gente chora, onde a gente quase substancia aqui. É quase uma metamorfose, que a gente se sente um pouco de anjo, né? Ou seja, dá vontade de voar. Quem já tomou Santa Ceia? Vontade de correr, vontade de voar, vontade de pular, vontade de gritar, vontade de não acabar. Quem já sentiu aquela vontade de não acabar o louvor, de você não acabar o culto? Quem já sentiu? Por favor, tem alguém estranho aqui, não? É por quê? Porque você está, sabe, entronizado, a memória entrou. Ok? A memória entrou. Fazer isso é memória de mim, a memória entrou. A mente trouxe a memória, o efeito, o corpo começa a reagir, o Espírito começa a comunicar com o Espírito de Deus, mais um renovou a matrícula na terra, aí o negócio fica soberano. Tem alguém aqui, meus irmãos? Fala, vizinho do seu lado, se você nunca se matriculou, você vai fazer sua ficha nessa manhã. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice. Esse é o cálice da nova aliança, confirmado pelo meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Portanto, cada vez que vocês comerem desse pão, beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Qual o âmbito da Santa Ceia? A frase emblemática da Santa Ceia.
anunciar que ele morreu e que eu estou aguardando a vinda dele. Ponto. Vou tomar Santa Ceia para quê? Entendeu? Não é somente a foto 10/12 não. É para anunciar no mundo espiritual, ó, se o Senhor vier, bem-aventurado o servo que achará o servindo, né? Ou seja, até que ele venha, eu preciso fazer menção. Quando eu estou matriculado, eu não matriculo para começar a faculdade, eu matriculo para terminar a faculdade. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Estou na esperança. Eu vou tomar a Santa Ceia não pelo dia de hoje, mas pelo dia da vinda dele. Então não tomo hoje, só hoje, não, eu estou tomando para legitimar que quando ele vier, se não houver outra Santa Ceia, essa está validada. Entendeu? Então há um perigo até de você faltar numa Santa Ceia, principalmente proposital. Se você faltar numa Santa Ceia proposital, um aluno que falta a prova não é aprovado no final do ano. Dá um catuque no irmão do seu lado e fala, e aí? Já faltou quantas? Hein? Já faltou quantas? Olha o que diz no verso 27. Assim quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo do Senhor. Atenção que agora vai estreitar um pouquinho, por favor, toda atenção é muito pouca. Assim quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente. Repete comigo essa palavra pelo menos 3 vezes. É culpado de pecar contra o corpo e o sangue do... O que é indignamente? O meu preparo? Já falei para vocês sobre a santificação, o meu preparo vai me habilitar ali. Toda a Santa Ceia vai tratar de arrependimento. Olha o que diz o verso posterior. Portanto, examine-se. Quem vai se examinar não vai achar nada bacana, nada legal. Por exemplo, qual foi o palavrão que você falou ontem? Qual foi a cena de televisão que você viu ontem que não devia ter visto? Com quem você andou ontem que não devia estar andando? A quem você deu ouvido que não deveria ter ouvido ontem? Então eu preciso me examinar de agora para antes. Eu preciso fazer uma repaginação desde a última Santa Ceia do mês de setembro até agora. Quantas falhas eu tive, quantos erros eu tive, quantas coisas eu falhei, quantas coisas eu me tornei omisso de não fazer. Não é somente o que eu fiz de errado, mas é o que eu deixei de fazer de certo. E ele pede para examinar. Portanto, examine-se, pois, antes de comer do pão e beber do cálice. Ei, presta atenção. O texto não dá uma condição, uma condicional para nós falarmos assim, pô, me examinei e não estou compatível não. Leia o texto claramente que ele informa. Portanto, examine-se antes de comer. Ele não ordena eu deixar de comer. Ele apenas mandou me examinar. E eu trocaria essa palavra de exame por perdão. Peçam perdão antes de comer. Porque quer ver uma coisa? É nojento demais, mas... Quem foi no banheiro ontem? Número 2. Quem foi? Quem foi hoje? Quem foi no banheiro essa semana, número 2? Levanta a mão, senão a gente vai orar por você, irmão. Quem foi essa semana no banheiro? Number 2. Ok? Quem foi muito? Calma, irmão, Quando você vai no banheiro que você pega aquele papel higiênico, né, do Alfredo, né? Alfredo! Aquele papel higiênico que você faz no papel higiênico, enrola ele na mão, é ou não é? Você enrola na mão e faz da onde? Vai lá no túnel do tempo. Aí você vai lá, passou. Irmão, quem joga direto na lixeira? Levanta a mão. Duvido que vocês não dão uma olhada. Duvido que vocês não dão uma olhada. Quem olha? Levanta a mão. Quem olha? Todo mundo. Aí que você fala assim, porra, tá mal. Aí você vai lá, o papel é grande, você dá uma dobrada no papel novamente, sim ou não? Aí você vai lá, no túnel Zuzu Angel, ok? Aí você passa de novo. O que você faz? Olha de novo. Aí você fala, é outro papel agora, não tem jeito. Né? Aí você joga aquele papel no lixo, sim ou não? Aí você vai lá e enrolou agora 10 vezes. Pô, vou acabar com esse mal pela raiz. Vai, não é?
Aí você vai lá, enrolou. Sim ou não, Sérgio? Faz isso também, não? Aí você vai lá e dá uma raspada agora na Transolímpica, no túnel da Transolímpica. Aí você faz o que de novo? Acabou essa nojeira aqui, para a gente entender. Esse é o exame. Eu vou olhar, vou me examinar e vou me limpar. Até que não esteja 100% limpo, eu não vou ceiar. Você não levanta do seu vaso sanitário, da sua ducha higiênica, sem antes você concluir a limpeza total do seu objeto. Está vendo como é fácil de entender? Está aí com você, é teu, está aí. Quem está limpinho? Quem está limpinho? Se você soube se examinar na sua casa, é impossível que eu não saiba se examinar aqui. É impossível. Você não levantaria da sua casa, mesmo que a campainha tocasse, o telefone tocasse, mesmo que a panela estivesse lá, sem antes você, peraí meu irmão, isso aqui é importante para mim, né? Sem antes você se limpar, sim ou não? Eu tinha uma mania até 12 anos de idade, que eu nunca me limpava, eu tomava banho. Eu tenho alguns aqui ainda assim, né, paizão? Tem uma esposa que apontou para o marido ali também assim. Ninguém, ao se examinar, se não achar suficiente limpo, não vai se pôr de pé. E a ceia, ela é isso, irmãos. Dessa forma mais clara que a gente tem. Eu não vou dizer que isso é nojento nem nada, é algo comum. Estamos aqui em higienização espiritual, né? E ele manda examinar, ele diz, portanto examine-se, assim como o papel higiênico, antes de comer e beber do cálice. Olha só, examine-se, se não der, vocês comem, se não estiver legal, vocês não comam, não bebam. Não, mas o texto é bem claro, examine-se e depois coma do corpo e beba do sangue. Por quê? Ele manda se examinar, porque todos nós sabemos o que devemos nos arrepender. Todos nós sabemos aonde o calo aperta. Todos nós aqui sabemos aonde está a pedrinha no sapato. Já viu a pedrinha no sapato? Quem está de fora, se você jogar uma pedrinha, a pessoa não sabe qual lugar do sapato está a pedrinha, mas você sabe onde está machucando. Sabe ou não sabe? Você sabe onde está machucando. Você pode até mostrar para a pessoa que você está mancando no pé inteiro, mas na verdade você sabe onde está a dor. Assim todos nós sabemos aonde está o nosso pecado, irmãos. Todos nós sabemos. A pedra no sapato significa o lado íntimo, que ninguém vê, mas que eu sei. Repete bem alto, examinar é se arrepender. Aí ele vai dizer, verso 29, se come do pão ou bebe do cálice, sem honrar o corpo do Senhor, come e bebe para o próprio julgamento, contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes, e alguns que adormecem. Quem estava nessa Santa Ceia, irmãos? Repete comigo, os 12. Quem estava lá? Quem negou Jesus? Quem negou Jesus? Pedro. Quem estava lá? Quem traiu Jesus? Quem traiu Jesus? Qual a diferença entre os dois? Os dois teve o tempo de se examinar. Os dois teve o tempo da aliança. E vou dizer para você que olhando as páginas da Bíblia, eu vejo Pedro na maior inocência. Quem nunca falou que não ia fazer alguma coisa, falou de verdade mesmo, na hora da crise, sabe? Falou, caraca, nem imaginei que ia ser tão fácil assim, você está entendendo? Então quando Pedro falou que ia com Jesus, ele ia mesmo, esse cara é apaixonado por Jesus. Só que no momento da crise ele não teve, sabe, aquela força, aquela energia, aquela vitalidade. Foi tão cruel para ele que ele nem sabia o que ia fazer. Mas agora o Judas não. O Judas não tem nenhum sinônimo de amor, de afeto. Quando a gente lê os páginas anteriores nos evangelhos que vocês acompanharam, você vai ver que ele já praticava o mal, estando com Jesus há muito tempo. Você vai ver que ele já roubava o dinheiro. Quando ele pega a oferta dessa mulher, poderia vender, dar aos pobres. O texto diz que ele queria recolher uma parte para ele. Então o Judas já vem caminhando na contraversa da lealdade há muito tempo, e chega uma hora que não dá, a corda arrebenta. E quem está nessa mesa aqui? Judas. Quem está nessa mesa? Pedro. Um traiu e o outro negou, mas há uma diferença muito grande, não estou dizendo de pecado, na intenção de cada um. O Judas, ele fez premeditado. Sabe aquele pecado premeditado? Aquele pecado que você sai do culto e fala assim, não, a fulana está me esperando, eu vou lá dar uns pega nela. Eu já tive um rapaz que me ligou um dia chorando de manhã, chorando. Falei, o que foi, cara? Ele, poxa, saí, cara.
Passei num ponto, tinha uma menina esperando o ônibus, eu ofereci carona para ela. Um discípulo me ligou falando isso, ofereci carona para ela, fomos nós dois para o motel. Ele não saiu de casa pensando naquilo. Foi tomado por impulso. Foi gerado, um desejo nele, mas ele não saiu. Diferente de alguém que tem telefone, diferente de alguém que tem hora marcada, diferente de alguém que sabe aonde vai, irmãos. Simples. Simples. Tem gente que sabe o endereço do pecado. Tem gente que sabe o endereço da amante. Tem gente que sabe o endereço do erro. Mas tem gente que acidentalmente vai passar por algumas coisas similares a essa. Acidentalmente, como Pedro negou de forma acidental. Ele não queria, irmãos. Foi tomado pelo impulso. Chorou amargamente e não foi se suicidar. E quando Jesus o foi buscar, ele retornou. Tu sabe que eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Tu sabe que eu te amo, Senhor. Alimenta meus cordeiros. Tu sabe que eu te amo, Senhor. Então faz a minha obra. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pronto. O discipulado, ele tem uma continuidade quando há um arrependimento. Quando há um remorso, há um rompimento. Quem está nessa mesa? Judas. Quem está nessa mesa? Jesus. Veja bem a analogia que João, o evangelista, o apóstolo, ele traz para a gente. Capítulo 13, verso 21. Estou no final. Então Jesus sentiu profunda tristeza. A mesma reflexão da ceia de forma diferente. Então Jesus sentiu profunda tristeza e angústia e exclamou: eu lhe digo a verdade, um de vocês vai me trair. Atenção, atenção. Os discípulos olharam um para os outros sem saber quem se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele da mesa. A mesa, como eu falei para vocês, costume oriental, assim, no ocidente, perdão, ela era bem no chão, tá? Não era essa mesa suspensa aqui não, ok? Suponhamos que Jesus está aqui, a cabeceira. Já li alguns textos aqui no qual diz sobre essa colocação da mesa, o convidado de honra. Jesus, ele está, quem aqui já serviu o seu pai, ou quem é pai, senta na cabeceira da mesa? Quem é pai aqui, senta na cabeceira da mesa? Quem é? É o lugar de honra, o destaque, né? E a gente tem isso como, quem senta na ponta paga ele pagou mesmo, a conta foi alta para ele, pagou. Ele senta aqui. Então um texto diz que o discípulo a quem ele amava, Pedro, estava ao seu lado. Mais à frente vai dizer que ele recostava a cabeça no seu peito. Só que, incrível, o discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Ou seja, suponhamos que Pedro está aqui à direita. João, desculpa, está à direita. Vai passando, por favor. João está à direita. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Presta atenção. Se o Pedro, Jesus está aqui, João está aqui, se Pedro está do lado de João, não tem como ele perguntar para João. Então, certamente, acredito que Pedro, nesse exato momento, Jesus já prediz que ele vai negá-lo, ok? Acredito que Jesus está colocando ele no lugarzinho dele. Quem está à esquerda aqui? Quem está aonde? Quem está à direita? João. Quem está à esquerda? Judas. Literalmente. Vou explicar. Cruzando no lugar de mesa. Vem cá, por favor, uns varões aqui, por favor. Quero ver quem vai ser o Judão aqui. Três aqui, por favor. Vem cá, uns 6 homens aqui, mas tem que ser bem rápido aqui, por favor. Vem cá, uns homens aqui, rapidinho. Vem cá, sobe aqui, cada um escolhe o seu lugar. Rapidinho. Rapidinho. Mais, gente. Preciso de 12 aqui. Rapidinho, por favor. Vem, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, falta dois. Por enquanto é você, parceiro. Faltam 2. Mais um. Tá certo aqui? Obrigado.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 2 ainda, gente. 2 ainda, por favor. Tá bom. Vem, traidor. Logo. Anda logo. Por favor, aperta mais aí, pessoal. Bora? Sei lá, vocês sabem. Foi mais rápido. Bom, olhando aqui, esse é o cenário da ceia, né? O João está aqui, do meu lado. O João, ele vai reclinar a cabeça. Lembra que eu falei que era assim, sempre apoiado assim? Ó? Aqui, ó. Abaixa aí vocês da frente aí, por favor. Abaixa aí. Suponhamos que, João, bota a mão aqui assim, João. Fica assim, ó. Isso, assim, ó. E Jesus está assim, ó. Aqui, João. Aqui, ó. Está entendendo? A reflexão da ceia? Assim, ó. Aí imagine que Jesus deu uma pancadinha na cabeça de Pedro. Pedro, ele deve estar dali para lá, bem isolado, assim. Ou seja, um cara que recebeu as portas do inferno não prevalecerá. Depois é chamado de alguém que vai negar Jesus. Imagine que é aquele dia da crise do discipulado. Ele já não está muito perto, né? Já dá um bom dia de Jesus, me responde. Bom dia, né? Pai do Senhor, né? Já não é aquela coisa toda. Então ele está dali para lá. Só que o texto diz que Jesus vai entregar um bocado molhado para Judas. Fica de pé, irmãos, por favor. Oh, Jesus. Volta o texto, por favor. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Imagine, o Darlan, é você, o Pedro. Pergunta para João aqui, ó. Olha o campo de visão que você está para João. Pergunta a ele quem é o traidor. Vai, pergunta a ele quem é o traidor. Vai. Pergunta a ele quem é. Olha o campo de visão. O que foi, gente? Aqui, olha o campo de visão onde ele está. Onde ele está vendo o que, João? Já que ele não está com muito contato com o mestre nesse momento, está chateado, né? E o que ele vai fazer? João, pergunta o homem aí, quem é o traidor da parada aí, né? O campo de visão dele é esse, mais ou menos aqui, ó. Tá? Não tem uma assertiva, mais ou menos isso aqui. E ele pede para João fazer o quê? Pergunta a ele quem é. Vai lá, pergunta logo. Olha o que o texto diz para a gente. Vamos lá. Jesus respondeu. Volta, por favor. Volta, por favor. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou. Olha aqui, baixa vocês agora, por favor. Pô, tu tá com torcicolo, não? Se inclina direito, cara, assim. Isso. Jesus está aqui inclinado. Ó, olha lá. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou. Quem é o traidor? Mestre, quem é o traidor? Ah, tá. Mas ele tinha que falar baixinho mesmo, né? Esse ato do traidor não foi confessionado para todos. Se você ler o texto, é absurdo. Ele apenas falou para João, discípulo do amor, o que estava do lado. Olha lá, então o discípulo se inclinou como ele e perguntou, mestre, quem é o traidor? Vamos lá, no verso 26, por favor. Jesus respondeu, é aquele em que eu der o pão, que molhei na tigela, e depois de molhar o pedaço, deu a quem? O pessoal do ministério, ai meu pão! Por favor, fiquem de pé. É aquele que eu der o pedaço de pão molhado na tigela. Esse é o traidor. Obrigado. Agora senta todo mundo aí. Aquele que eu der o pedaço de pão que molhei na tigela, e depois de molhar o pedaço, ele deu a Judas, o filho de Judas, o filho de o Iscari. Repete comigo, pão, molho e perdão. Mais alto, pão, molho e perdão. Lembra que eu já fiz isso aqui? Esse ato não é um ato de incriminar, dar um tiro de fuzil no peito de Judas.
Esse ato é um ato de aliança, de lealdade. Pelo judaísmo, esse ato é um ato onde o anfitrião da festa, ele escolhe alguém para ser leal a ele. Ele escolhe alguém para fazer uma aliança com ele. Olha que amor, até no último momento, o Judas, tomado de uma ira, decidido trair, Jesus falou, vou tentar recuperar um dos 12. Ele molha o pão no judaísmo, na tigela, e dá justamente ao traidor, que estava provido de uma intenção de entregá-lo posteriormente ao soldado romano. Então, na verdade, ele não deu para dizer para ele, ó, vai e me trai. Não, ele deu para ele, dizendo para ele assim, ó, eu tenho uma aliança contigo, Judas. Eu estou te honrando no meio de 12. Tinha João, tinha Pedro, tinha Tiago, tinha Filipe. Tinha 12 homens no qual Jesus poderia, 11, a não ser Judas, honrar. E nesse exato momento, ele poderia até restaurar ali a compatibilidade dele de Pedro. Pedro, peraí, eu sei do teu coração, foi um impulso, eu vou te honrar aqui agora. Mas ele falou assim, Pedro vai esperar para outra oportunidade. Eu quero honrar a Judas Iscariotes. E foi no secreto. Agora presta atenção nesse texto, todo mundo está conectado aqui, não? Por que o assunto foi falado entre os bastidores? Para ninguém sair dali sabendo quem era o traidor. Lembra do que eu falei agora, recentemente? Que esse costume é um costume judaico. Então na cabeça de todos os outros, o que Jesus está fazendo? Está honrando Judas. Na cabeça de todos os outros não tem ali um impulso para ele trair, não. Na cabeça de todos os outros, caramba, Judas foi honrado nessa noite, poxa, o mestre tem aliança com ele. E o texto vai descrever isso para a gente. Veja bem no verso 27, os meninos estão sentados. Verso 27. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou. Por que Satanás entrou nele? Porque ele não aceitou a verdade do mestre. O mestre foi 100% verdadeiro com ele, mas o Judas foi incompatível. O teu Deus é o meu Deus, Judas falou, o meu não. O teu povo é meu povo, Judas falou, o meu não. Onde tu fores eu irei, Judas falou, eu não vou. Por que Satanás entrou? Porque na verdade, a honra em que Jesus praticou com Judas, ele não recebeu de volta. Não houve arrependimento, lembra? Que nós precisamos nos arrepender. E o que Jesus deu para ele? O sangue. E o sangue não purifica pecado? Purifica pecado do arrependido, não de ser de remorso. E nesse exato momento, o texto diz que Satanás entrou em Judas. Então Jesus disse, o que você vai fazer, faça logo. Repete comigo, o que você vai fazer, faça logo. Sabe o que acontece por exterior isso? Judas se levanta da mesa, pega a sua sacola, já que eles falaram no particular, assim como o João falou no particular com Jesus, aqui João, mestre, quem é ele? Mestre, quem é ele? Jesus também falou particular com Judas. Judas, estou te dando um pedaço de honra. Vai e faz o que você tem que fazer. Particular para ele também. Por que eu vou dizer isso para vocês? Vejam o verso 28. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis, porque não foi aberto. Não foi aberto. Olha no 29. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado ele comprar mais coisas que fosse necessário para a festa e desse algum dinheiro aos pobres. Na cabeça deles é o quê? O tesoureiro. Jesus mandou ele comprar alguma coisa, de repente viu alguma coisa faltando na mesa, vai comprar mais alguma coisa, Judas. Toma aqui, Judas, estou te honrando antes de você sair da mesa, mas toma aqui, receba a minha honra. Na cabeça do discípulo, vai lá comprar mais alguma coisa que está faltando. Mas era essa a verdade? Não era essa a verdade. Meninos, obrigado, vocês estão contratados para o nosso teatro, viu? Paulo Vitor, anota cada um aqui, ó. Vai descendo. Aqui, ó, Júnior, está no teatro. Ageu, valeu. Obrigado, pessoal. O Naicão, eu estou ficando com a parte verdadeira. Estou lhe honrando, ok? Nem fizeram alguma boa ação. Aí no verso 30 termina dizendo, Judas saiu depressa e era noite. Todos estão inocentes nessa cena. Onde é que Satanás entra, irmão? Satanás entra quando eu desonro a mesa do Senhor. Satanás entra quando eu não tenho referência da mesa do Senhor. Você veio para o culto para cear, ou você veio na verdade porque não tinha nada para fazer? Satanás entra. Você está honrando, está brincando, como é que tem sido as tuas 10 santas ceias desse mês? 9, a 10ª é hoje. Como é que você tem tratado a ceia do Senhor? Por que não piora? Por que está piorando?
Por que na verdade o mal está aumentando em você? Por que a doença não vai embora? Por que você não recebe cura? Por que você anda atormentado? Por que você está dominado pelos remédios? Por quê, irmãos? Porque ainda Pedro, do seu lado grosseiro, sem muito entender, estava arrependido. E quando você vê o galo cantar 3 vezes, você vê o que ele diz lá. Ele traz a memória de trair o meu Senhor, literalmente. Mas não foi tirar a vida, voltou para pescar. E quando Jesus foi resgatar ele na praia, ele estava lá voltando ao discipulado do Mestre. Hoje à noite, na nossa 10ª Santa Ceia, não queria que Judas Iscariote participasse. Eu queria que os discípulos de Jesus. Não queria nem chamar o Matias, eu queria chamar a geração paulina. Eu acredito muito no discipulado que era Paulo, o próximo discípulo. Eu queria que essa geração agora entrasse no lugar de Judas, onde possa sair a desonra e a honra paulina possa entrar. Fique de pé no seu lugar. Bom, nós iremos agora participar do corpo e do sangue de Jesus, correto, irmãos? Correto, irmãos? Só que precisamos nos arrepender, né? Eu queria que nesse momento a gente já emendasse na ceia direto, mas antes quero fazer uma anunciação. Essa anunciação específica, você que vai entregar a vida para Jesus, ou você que vai voltar para Jesus, se você está afastado, desviado, ou ainda não se converteu. Eu queria nesse momento agora declarar que você não é um Judas no nosso meio. Você é um apóstolo Paulo, você é um apóstolo do avivamento. Eu queria nesse momento que você saísse do seu lugar e viesse aqui no altar como símbolo de arrependimento, em que me desse a hombridade de orar pela sua vida. Quantos aqui estão afastados e desviados? Permita que eu ore por você nesse momento agora. Cadê vocês? Quantos estão afastados ou desviados e querem voltar para Jesus nessa manhã agora aqui? Ficar no seu lugar é omisso. É omissão, lembra? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma. Se você ficar no seu lugar, é como se você fosse um Judas Iscariote. Lamentável isso, mas é verdade. Não estou lhe colocando peso, estou trazendo a realidade. Bem-vinda, minha irmã. Quem é a vida que vai chegar aqui, já tem uma. Quem é a vida hoje arrependida que vai estar nesse altar hoje? Pastor, eu não sou um Judas Iscariote, eu sou um discípulo de Jesus. Sou uma discípula de Jesus. Então venha cá no altar. Eu tenho uma vida. Quem é a segunda? Quem é a segunda? Quantos convidados você contou aqui, Bar? 3 convidados. Tem mais alguém nessa manhã que deseja retornar para Jesus, mesmo vindo a 2ª vez, a 3ª vez, a 4ª vez? Se você desviou, afastou, meu irmão, peça perdão. Peça perdão. Eu estou pedindo perdão no meu lugar. Que isso, irmãos? Para de ser covarde, vem no altar. Foi no altar que Deus te gerou, foi no altar que você foi revelado. Bem-vindo, casal. Foi no altar que você foi revelado. Se você está aqui nessa manhã hoje e quer se arrepender dos seus pecados, sai do seu lugar e vem para cá. Se você nesta manhã quer se arrepender literalmente dos seus pecados, sai do seu lugar e vem para cá. Agora, se você tem remorso, você vai continuar na mesma. Deus abençoe, viu? Eu tenho duas vidas aqui. Quem é a terceira vida? Pelo menos nós temos número de 3 visitantes, né? Não sei onde se encontra o terceiro. Ou pode ter até a 4ª, 5ª. Eu vou fazer a última vez essa mesma pergunta. Se você está aqui nessa manhã, não se sente um traidor, não se sente culpado pelo corpo, pelo sangue do Senhor, ao ouvir a palavra, você tomou um exame na sua vida e quer abandonar as velhas práticas, quer somente servir ao Senhor, qual é a sua colocação? Sair do seu lugar, vir se redimir aqui no altar. Mais alguém quer fazer isso? Mais alguém? Mais alguém? Que Deus abençoe. Vamos pôr a mão sobre o coraçãozinho de vocês, minhas irmãs. Deus abençoe as vossas vidas, viu? Seja um momento de restauração para a vida de vocês. Diga assim comigo na frente, as duas aqui: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas e das minhas faltas. Hoje eu ouvi a sua voz, não me considero mais um traidor. Hoje eu sou um pecador. Bem-vindo, irmãos. Hoje eu sou um pecador arrependido, e a prova disso é que eu estou aqui nesse altar. Estou te recebendo como o Senhor da minha vida novamente. Perdoa meus muitos pecados. Eu preciso que o Senhor mude a minha história. Tire de mim tudo aquilo que me afasta do Senhor. Me unge agora com o seu sangue, porque o teu sangue tem poder de me curar.
porque nesta manhã eu faço uma aliança, um pacto, até que o Senhor venha novamente. Escreva meu nome no livro da vida, Senhor. Não deixe que de lá jamais seja tirado. Deus, eu te entrego essas 3 vidas em tuas mãos, essas minhas 2 irmãs, esse jovem que está aqui à frente. Peço que o Senhor plenamente o abençoe pelo ato dos seus arrependimentos de sair dos seus lugares e vim prestar aqui a responsabilidade da rendição diante do seu altar. Deus abençoe minha irmã, que o Senhor possa escrevê-los, o nome dele no livro da vida, e de lá jamais ser retirado. Dá direito à remissão dos teus filhos nessa manhã. Cobre com o teu sangue, livra de toda acusação do inimigo. Faça com que teu Espírito agora resplandeça sobre a vida de cada um deles. Assim nós choramos, em um nome poderoso do teu Filho Jesus. Vem dar um abraço neles aqui, irmãos. Deus abençoe. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Glória a Deus. Se tiver, Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim, assim eu me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu quero Do teu Quero matar a minha carne. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce, que a minha vida seja tua vida. Nós iremos agora celebrar ao Senhor a ceia. Mas antes, irmão, sem demagogia, sem demora, nós iremos pedir perdão dos nossos pecados. Não sei se vocês observaram, até a Jojo todinho se converteu hoje. Viu aqui, ó? Maravilha, né, irmãos? Hoje nós iremos pedir perdão de todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Iremos agora juntamente dobrar os nossos joelhos aonde nós estamos e nos examinarmos. Lembre-se, irmãos, lembre-se, examinar é se limpar. Tenha agora uma boa consciência e não volte a praticar aquilo que você vai largar agora. Ó Pai, nós oramos nesse momento debaixo de muito temor e tremor do Senhor, para que não possamos orar de forma precipitada, mas de uma forma verdadeira, aonde a idoneidade e a verdade possa prevalecer. Diz a tua palavra que a boca, ela confessa o que está no coração. Então que o nosso coração esteja agora, ele puro, purificado pelo Senhor. Antes de orarmos com o coração sujo, faça-nos o ritual de Jeremias: tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne.
um coração amoroso, perdoador, sincero, idôneo, um coração no qual é temente ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, diz o salmista, e renova-me em mim um espírito inabalável. Fortaleça a nossa fé nesse momento. Pedimos perdão, Senhor, das obras praticadas, dos julgamentos feitos, dos pensamentos errôneos, tudo aquilo que se tornou invisível, mas que pairou dentro do nosso coração, pedimos perdão agora. E tudo aquilo que nós praticamos, mesmo sabendo as consequências, e erramos, sabemos que quem não come do corpo, não bebe do sangue, também não tem parte contigo. Então não há motivos nenhum para deixarmos de praticar, uma vez o nosso perdão é verdadeiro, uma vez o nosso arrependimento é de verdade. Que o Senhor agora tenha misericórdia de mim, dos nossos pastores, de nossa liderança, de todos os servos, todos os nossos irmãos que trabalham arduamente nessa obra conosco. O Senhor possa abençoar a cada um de nós, a cada uma família aqui representada, cada uma criança, cada uma adolescente, cada um jovem, cada um servo, cada um casal. Que todos nós sejamos comprados agora, resgatados, de uma forma soberana, pelo poder e pelo teu sangue. O teu sangue tem poder de nos lavar e de nos remir de todos os nossos pecados. Qualquer sentimento de culpa queremos abandonar agora. E pedimos a tua força para que ao levantarmos desse lugar, expressarmos a nossa devoção ao Senhor, sairmos desse lugar, terminando o culto, que jamais possamos praticar as mesmas coisas. Nos incomoda ainda mais, nos bloqueia ainda mais. Livra-nos do mal. Amém. Estende sua mão para cá, amados. Esse é o meu corpo, que é repartido por causa de vós. Fazer isso é minha memória. Em memória do Senhor, o corpo de Jesus está sendo partido por cada um de nós. Esse é o meu sangue, sangue derramado naquela cruz, para vos remir, vos comprar de toda a impureza e todo o pecado. Esse é o sangue do Cordeiro, e também chamado de sangue da nova e eterna aliança. Fazer isso em minha memória, em memória do Senhor. Nós iremos agora cantar as nossas canções. Você viu que na Santa Ceia eles terminaram com louvores, né? E é assim que os irmãos aqui que estão à frente pegarem as suas bandejas na mão, eles irão até vocês. Eu peço que os irmãos encarecidamente esperem um pelos outros, não coma de forma precipitada, tá legal? Você vai pegar o corpo e o sangue. Não temos mais uva, então eu dou um conselho e uma prática aqui, não obrigação. Mas se você ainda não é um discípulo de Jesus, também declarado pela sua fé bíblica do batismo, conselho que você não coma do corpo do Senhor, nem beba do sangue. É aconselhável que todos aqueles que tenham comunhão 100%, tanto nas águas quanto na fé, comam da Santa Ceia. Nós aqui de Rehoboth não servimos Santa Ceia para quem não é batizado nas águas, tá legal? Mas se você sente aí a vontade, por livre e espontânea vontade, o livre-arbítrio é seu. Se você tomar a Santa Ceia, que assim seja. Eu não me responsabilizo pelas consequências. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem, por não discernir o corpo do Senhor. Mas todos vocês que já desceram as águas, todos vocês que estão plenamente convictos da fé de vocês por favor podem expressar a fé e tomar a Santa Ceia. Se você é batizado nas águas, não deixe que nada possa te tirar da Santa Ceia, uma vez que todos, eu vi aqui a igreja 100% pediu perdão dos seus pecados. Amada irmã, você já é batizado nas águas? Já? Eu brinquei aqui usando o seu nome, falei que a Jojo todinha agora está na nossa igreja. Deus abençoe, viu, minha irmã? O marido também? Gente, o marido da Jojo todinha também se converteu com ela aqui.
Deus abençoe, viu? Parabéns. Já é batizado nas águas também, não? Ainda não? Ela hoje vai tomar a Santa Ceia, tá, Jojo? Desculpa. Qual o seu nome, irmã? Oi? Gente, o nome dela é Lloyd. A Debbie tá bem ali, ó. Tá mesmo, sério? Cadê a Debbie? Tá aí, não? Ele é o Debbie! Ele é o Debbie! Gente, ela falou que ele é o Debbie e ela é Lloyd. Tem uma irmã da nossa igreja aqui que tem um salão, Debbie Lloyd também. Cadê a Debbie? Tá aí, não? A Débora? Debbie Lloyd? Cadê ela? Debbie Lu, não, é Debbie Lloyd, irmão. Irmã, hoje você vai cumprir as escrituras bíblicas, uma vez que você reconheceu os seus pecados, seus erros, se redimiu aqui ao altar. A Bíblia diz que a mulher santifica o marido descrente. Hoje, irmão, você é santificado pela sua esposa, mas não deixe esse peso na vida dela. Caminhe junto com ela. A primeira oportunidade dessas águas também, e declaro: eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus abençoe. Viu? Os irmãos podem servir. Podem servir. Assim que vocês pegarem o corpo e o sangue, vocês sentem, por favor, vamos esperar um pelos outros e vamos cantar.